pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Educadora 107.5, a rádio da família cristã. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. 107,5 FM, a mais nova FM de Sobral. Educadora FM. Rádio Educadora FM. Estamos na internet, no rádio e no celular. Fique ligado. Vem aí a nossa próxima atração. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. O sucesso começa aqui. Aumente o volume. Não dá pra desligar. Programa Valmir Dias. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias, o comunicador Potência. Boa noite, estamos chegando para mais uma apresentação do programa Valmir Dias, o comunicador Potência. A emissora é simplesmente a mais ouvida, a emissora da família cristã. FM Educadora, a rádio da família cristã. Você pode participar ao vivo. Os nossos telefones são estes. Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias, o comunicador Potência. Estamos em diversas plataformas digitais. No Facebook, adicione Valmir Potência. Hashtag Valmir Potência, um mundo de comunicação e informações. Você pode ainda participar através do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é este. Anote o WhatsApp da FM Educadora. 88 982 14 25 43. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos ouvindo ou nos assistindo, estamos no rádio convencional. Você nos escuta em casa, no seu carro, em qualquer lugar. E é só sintonizar 107.5. O som chega limpo e cristalino. Educadora, a mais nova FM de Sobral. 107.5.
Estamos na internet, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nos rádios net. No Facebook, você digita Rádio Educadora FM 107.5. Você vê e assiste todos os melhores programas desta emissora. Assiste com alta definição e a qualidade é de TV, tanto em som como em imagem. Uma outra opção no Facebook é você digitar Programa Valmir Dias Potência. Aí você escuta somente este programa, dá aquele like, dá aquele joinha, manda sua mensagem, compartilha, nos assiste também em alta definição. Já no YouTube, você digita Rádio Educadora FM 107.5 e ainda nos assiste em nosso canal. É só digitar Programa Valmir Dias Potência, escolhe o programa que você quer assistir, dá aquele like, se inscreve, compartilha, deixa aquela mensagem. Enfim, no YouTube, no Facebook, nos rádios net ou no rádio convencional ou até mesmo no celular, estamos no ar. Curta nossa emissora pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Educadora 107.5, a rádio da família cristã. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. 107,5 FM, a mais nova FM de Sobral. Educadora FM. Você nos assiste, você só faz a busca Rádio Educadora de Sobral, aí aparece lá Rádios Net, Rádio Educadora FM 107.5, você busca isso aí no seu computador, no seu celular, em qualquer lugar. E você fica ligado, antenado com a melhor programação do rádio sobralense, uma verdadeira igreja na sua casa, na sua mão e em qualquer lugar, através das ondas sonoras da Rádio Educadora FM. Brasil! A nossa emissora tem a direção geral de Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Direção administrativa dele, Padre Lucas Moreira. Na técnica, agora na técnica mais técnica, graduando os médios, graves e agudos em frequência modulada, ele... Erivelto Mendes. O popular. A nossa emissora tem nas redes sociais, na direção de imagem, direção de caracteres e na secretaria de nossos estúdios, também ele. Erivelto Mendes. O popular. Responsável por essas imagens limpas, cristalinas, em qualidade de HD e o nosso som também com maior audibilidade. E já nos nossos transmissores, 24 horas, protegida pelo JC. Teremos hoje a participação dos grandes repórteres Valdeci Rodrigues, de qualquer ponto da cidade, discorrendo um tema atual, um tema da atualidade da cidade de Sobral. E possivelmente o professor Mendonça com a sua mensagem do dia, fazendo aquela reflexão para que você, caro ouvinte, possa tirar suas conclusões de um problema ou de um assunto palpitante do momento. Sempre professor Mendonça, quando participa, dá aquele colorido todo especial à nossa programação. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. E como sempre, começamos a nossa programação dando ênfase, dando voz ao jornal Correio da Semana, aquele jornal que tem 107 anos de vida, de existência e de impressão, que ainda continua circulando semanalmente para a cidade de Sobral, Ceará e, por que não dizer, para o Brasil e pelo mundo através das redes sociais. Como matéria de capa da nossa última edição, diz: CNBB, Igreja Católica, é a instituição com maior confiança entre os brasileiros, segundo o Datafolha. Ainda como manchete de capa diz: religiosas da vida consagrada participam de cenáculo mariano na Sé Catedral de Sobral.
Economia na página 4. Fim dos voos da Azul acende alerta sobre o futuro aeroporto de Sobral, inaugurado há menos de 3 anos. Religiosidade, página 6. Jordão abre festa de Nossa Senhora da Saúde 2025 com fé, música e missão. Ainda no jornal Correio da Semana, Saúde, doação domiciliar de leite materno ajuda a salvar vidas de bebê da UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Na página 9, Grendene mantém estabilidade, anuncia 300 novas vagas de Sobral, apesar do tarifaço nos Estados Unidos. Página 10, infraestrutura, prefeito Dr. Oscar Rodrigues assina 2 ordens de serviços para a construção de um novo centro de saúde da família em Baracho e a reforma e ampliação do centro de reabilitação. Página 10. Agora na página 14 é cultura, lançamento do livro Baú das Flores, de autoria da poeta Célia Oliveira. São manchetes de capa do jornal Correio da Semana. Página 3, Igreja Católica é a instituição com maior confiança entre os brasileiros, segundo Datafolha. Pesquisa do Datafolha apontou que a Igreja Católica tem a confiança de 85% dos brasileiros, figurando como a primeira entre as instituições indicadas. O levantamento foi encomendado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e divulgado na última segunda-feira. Segundo os dados, 40% da população confia muito na Igreja Católica e 45% confia um pouco. Os dados da segunda instituição com maior confiança, a OAB, somam 24% dos entrevistados que confiam muito, em 59% que confiam um pouco. As igrejas evangélicas figuram como uma única instituição, somando a segunda maior percentagem de pessoas que confiam muito, com 31%. A pesquisa encomendada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi realizada entre os dias 7 e 14 de julho de 2025, com 2.005 entrevistados presenciais em 130 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Matéria na página 3 do jornal Correio da Semana. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Página 4, fim dos voos da Azul acende alerta sobre o futuro do aeroporto de Sobral, inaugurado há menos de 3 anos. A decisão da Azul Linhas Aéreas de encerrar operações em 14 cidades brasileiras em 2025 inclui Sobral, no interior do Ceará, e levanta questionamentos sobre o futuro do aeroporto regional Luciano de Arruda Coelho, inaugurado em outubro de 2022 com investimentos estimados em mais de 70 milhões. O terminal, projetado para impulsionar o turismo e a economia da região norte do estado, operava voos regulares para Fortaleza desde que a Azul iniciou a rota. Agora, com o cancelamento, Sobral fica sem ligação aérea comercial direta, restando apenas operações esporádicas de voos privados e eventuais fretamentos. Segundo a companhia, a suspensão das rotas faz parte de um plano de reestruturação na qual foram cortadas 53 conexões consideradas não lucrativas. A Azul também passa por um processo de reorganização financeira nos Estados Unidos, chamados Capítulo 11, e afirma que pretende concentrar as operações em seus principais hubs, como o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Continuando aqui no jornal Correio da Semana, na página 8, nós temos a coluna beco.com.
Inicialmente, Beco.com, escrita pelo grande poeta e escritor e radialista e grande advogado, Dr. Chico Prado. Ele inicia dizendo: livrai-nos, Senhor, das artimanhas políticas via votos ora tão vendidos, do pedido de socorro SOS, Beco do Cotovelo, UFA. Livrai-nos, Senhor, das escolas públicas em faces fajutas via a pesquisa. Livrai-nos, Senhor, do Lula chamado Trump para o clima da Amazônia, do fica e vai de Ciro via abolição com aval de Tasso 25. Livrai-nos, Senhor, da grita nos bairros com lixo nas ruas e avenidas. Livrai-nos, Senhor, do mercadão que virou o centro da cidade e nas praças. Livrai-nos, Senhor, dos blogs políticos sem credibilidade, os tais da coruja. Livrai-nos, Senhor, da sessão vira e troca dos partidos visando a eleição de 2026. E livrai-nos, Senhor, dos programas políticos nas emissoras FM tão vazias. Valmir Dias, o comunicador potência. Continuando, o doutor Chico Prado noticiando: a festa de entrega da Comenda Dom José Empresarial acontecerá no dia 26 de setembro na Câmara Municipal, com apoio do Centro Cultural Dom José em grande estilo. No plenário 5 de julho, para 10 agraciados do ano, a partir das 19 horas, a vereadora Micheline Biapina, com aval do presidente Chico Joia, apoiam a ideia da festa que faz parte do Setembro Dom José deste ano na cidade. Continuando ele noticiando, doutor Chico Prado, ele diz: o Guarani voltando às origens, subiu da Série C para a Série B do Cearense e por méritos, viva sua torcida gloriosa de Sobral e toda a Zona Norte. Agora vai estar de parabéns a nova diretoria, tão jovem e atuante no momento. Viva Sobral e sua força jovem, tão jovem e atuante no momento. Viva Sobral e sua força jovem, tão atuante nos gramados da região. O centro está articulando a programação do Setembro Dom José. O centro que ele se refere é o Centro Cultural Dom José, deste ano com 4 apresentações distintas na cidade. A abertura do beco será no programa do Ivan Frota, depois na Praça de São João, com a Corbélia de Flores no aniversário do Santo Bispo e a missa na Sé Catedral, comemorando a sua morte pela nossa diocese. O grande sobralense Assis Arruda, membro da Academia Sobralense de Estudos e Letras, foi homenageado na cidade de Massapê pela Academia de Letras desta boa terra no final de semana passado, em grande estilo sociocultural e por méritos. Foi uma festa digna de registro em toda a Zona Norte. Continua doutor Chico Prado lembrando que, ainda pelo estilo de vida profissional do rádio, o campeão Fernando Solon continua como vinho na vanguarda da imprensa radiofônica do estado do Ceará. Uma lenda viva da região norte, no que faz e apresenta há mais de 50 anos no rádio. Faz com que o seu show diariamente com amor. No perfil da semana, ele destaca a atuação do nosso grande Rodolfo Basílio, um cidadão com todas as letras, digno empresário sobralense e amigo do povo de Sobral. Fala do caro ícone no ramo farmacêutico Rodolfo Basílio Madeira, o dono da farmácia mais popular de toda a região, um abnegado homem de fé no trabalho e no poder da família. Hoje destaca exatamente Rodolfo Basílio. E livre para pensar, o poeta Chico Prado diz: o pensamento como o silêncio marcam na dor suas marcas tão profundas na vida do ser humano. Poeta Chico Prado, presidente do Centro Cultural Dom José. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador potência.
E finalizando os destaques do jornal Correio da Semana, na página 2 diz: prefeito Oscar Rodrigues assina ordem de serviço para a construção do novo Centro de Saúde da Família no sítio do distrito de Baracho. Na noite desta quarta-feira, dia 13, a Prefeitura de Sobral deu mais um passo importante para fortalecer a rede municipal de saúde com a assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Centro Cultural do Centro de Saúde da Família no distrito de Baracho, com um investimento de mais de R$1,5 milhão de reais. A nova unidade de saúde contará com uma estrutura moderna e completa, incluindo consultório, sala odontológica, sala de coleta, sala de procedimentos, sala de vacina, sala de raio-x odontológico e um espaço para atividades coletivas. O novo Centro de Saúde da Família vai ampliar a cobertura da atenção básica e oferecer atendimento humanizado e de qualidade, beneficiando os moradores do Baracho e toda a região. Valmir Dias, o comunicador paulista. Por fim, por direito de mérito, o jornal Correio da Semana, ele tem a direção geral do bispo diocesano Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. O econômico é o grande padre Ídolo Arcanjo. O diretor é o padre Lucas do Nascimento Moreira, jornalista. O editorial é de Igor Leonardo Sampaio. Os jornalistas estagiários é a Thaís Helena. A diagramação e o website é de Felipe Mendes. Os repórteres fotográficos e diagramação é de Marcílio Brito. O assessor financeiro é ele, o grande Calixto. Colaboradores: Filho de Sião, Padre João Batista Neri, José Luiz Lira, Francisca Edilson da Silva, Chico Prado, Salmito Campos, Artemísio da Costa e Antônio Costa. Você pode acessar o jornal Correio da Semana através das plataformas digitais com www.correiodasemana.com. Você tem acesso semanalmente a um jornal, esse semanário que tem 107 anos de existência. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. E no último domingo terminou então o Campeonato Cearense Série C, onde participava 2 times de Sobral, o Guarani e o Vila Real. O Guarani logrou êxito, uma vez que ele, apesar de não ter ganho a primeira colocação, mas como os 2 times que tirassem primeiro e segundo lugar havia a ascensão para a Série B, então o Guarani conseguiu almejar e essa subida para a Série B. Para um time que não existia há 3, 4 meses atrás, a um time que vinha muito complicado financeiramente, a um time que não tinha uma estrutura montada na sua diretoria, nem tampouco um plantel formalizado que o identificasse e fizesse se representar, ele batalhou muito para chegar aonde chegou. Como o seu objetivo maior era a ascensão para a Série B, buscando assim a Série Especial, a Série A do Campeonato Cearense, então a torcida do Guarani e os jogadores estão de parabéns. Nós sabemos de todas as dificuldades que a diretoria do Guarani enfrentou e enfrenta para formar um grande time. É lógico que não se faz esse time de uma hora para outra, da noite pro dia. O Guarani, apesar dos últimos resultados que não foram lá muito satisfatórios para a tabela de classificação, entretanto ele logrou êxito quando obteve o segundo lugar na chave, exatamente para ter a sua ascensão. Então obtiveram a ascensão tanto o Guarani como também o time do Crateús. Enquanto que o Vila Real não teve a mesma sorte do Guarani, permanece ainda na série C. Mas irá participar, o Vila Real, por outro lado, irá participar da Taça Fares Lopes. A Taça Fares Lopes é uma grande ascensão para o campeonato nordestino, a nível nacional, e pode então assim
ter uma grande ascensão ao Vila Real. Então vamos torcer para que o Vila Real possa conseguir bons resultados na Taça Fares Lopes, fazendo com que ele obtenha sucesso e ele possa representar assim a cidade de Sobral. É lógico que o bom seria, o salutar, o necessário, o que a gente desejaria é que os dois times de Sobral tivesse obtido resultados necessários e possíveis para que eles tivessem a ascensão no campeonato cearense e também no campeonato a nível regional, a nível do Nordeste. Entretanto, o Guarani não teve essa boa sorte. Ele, a diretoria, num ato de muita prudência, num ato de muita sensibilidade, resolveu não participar da Taça Fares Lopes, julgando que não tinha um plantel capaz de bem representar e de fazer assim almejar uma colocação que o colocasse na disputa como um time que fosse realmente competir. Não somente por estar ali, mas ele queria competir para almejar a classificação e assim lograr êxito. Como o Guarani não tem uma estrutura financeira muito abastada, ele resolveu somente esperar para o campeonato da Série B no próximo ano. Já o Vila Real, que vai participar da Taça Fares Lopes, como eu disse, vamos realmente ajudar, vamos ficar do lado dos jogadores, dar o apoio e o suporte necessário à diretoria para que possa nos representar condignamente na Taça Fares Lopes e lograr êxito. Então vamos torcer. Na parte esportiva, realmente Sobral está bem servido por enquanto. Vamos esperar que o Guarani nos próximas competições se sobressaia melhor, mais ainda do que nesta, para que ele possa, assim, juntamente com Vila Real, bem representar a nossa grande Sobral. Valmir Dias, meu potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o potência é informação. Valmir Dias é o potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o potência é informação. Valmir Dias é o potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o potência da informação, você é o cara. Agradecendo aqui ao Osimar do Nascimento, também ao Giovanni Vidal, que estão ligados na nossa sintonia. Abraçar a Auricélia Nascimento, mandando aquele boa noite para todos nós. É isso aí, compartilha, visualiza, compartilha e comenta os nossos vídeos. E por questão de méritos, vamos também destacar o grande trabalho das emissoras de Sobral, que em tempo recorde, digamos assim, formatou equipes esportivas, principalmente aqui a Rádio Educadora do Nordeste, sob o comando aqui do Mário Magalhães, Rosamide Maria, também o grande Diego Sorreal, o professor João Martins, também teve o Raimundo Filho, o Comanche, todas essas pessoas que compuseram o escrete de ouro do rádio, o time que nunca perdeu, que realmente deu um suporte todo necessário ao time do Guarani, fazendo com que aquelas pessoas, aqueles torcedores que não se fizeram presente no estádio do Junco, pudessem de uma certa forma acompanhar
como se estivesse na beira do gramado. É lógico que cada equipe tem suas dificuldades e suas limitações. A gente parabeniza aqui a Rádio Educadora porque ela fez eco não só no Estádio do Junco, como também na Grande Sobral, em todos os rádios que estavam ligados no esporte, no domingo, nas apresentações do Guarani e também do Vila Real. Quando a Educadora estava transmitindo, realmente ela comprou a audiência, ela fez um show de audiência através dos seus grandes e profissionais do rádio esportivo da cidade de Sobral, com destaque para o grande Mário Magalhães, também como o professor João Martins, como também o Raimundo Filho, o Comanche, que deu aquele show. E aqui no plantão estava o Osamir de Maria e também o grande Diego Surreal, que apresenta Educadora News todos os dias de 16 às 18 horas aqui na Rádio Educadora. Então é a equipe muito bem preparada. Vamos torcer que essa mesma equipe tenha o mesmo fôlego, vamos dizer assim, tem a mesma capacidade também de acompanhar o Vila Real nessa competição que ele vai participar, que é a Taça Fares Lopes. Vamos torcer que essa equipe tenha energia e possa também trazer para nós e acompanhar o Vila Real. O esporte precisa de um suporte, o suporte são as equipes esportivas. Nós sabemos que hoje em dia está muito, mas muito diferente mesmo. Muito diferente, os jogadores não mais dão entrevistas, os setoristas têm grande dificuldade na obtenção de notícias de um time, nós não sabemos por quê, mas isso não acontece não só aqui em Sobral, mas também através dos grandes times, tanto Fortaleza como o Ceará, os setoristas têm muita dificuldade. As entrevistas nos intervalos de um tempo para o outro, do primeiro para o segundo tempo, e no final da partida só é dada por um jogador, não tem mais aquela liberdade de qualquer pessoa falar. Então tá muito difícil, tá muito mudado esse nosso futebol. Erivelto, nós temos alguém aí na ponta da linha? Não? Hã? Ah, sim. Pois é. Pois é, então, gente, nós vamos parabenizar aí as equipes esportivas, que a gente sabe da grande dificuldade que é de colocar uma rádio no ar, não só no estúdio, mas também fora do estúdio, no Estádio do Junco, por exemplo. Tem que levar o link, tem que fazer alguns aparelhamentos para que isso possa chegar, e a Educadora deu um show de bola mesmo. Usou as novas tecnologias. É claro que essas novas tecnologias às vezes falham, e a gente falha e não é muito pouco, mas a Educadora se sobrepujou diante das demais, tanto na qualidade de som também, como na veracidade da transfiguração e transmissão dos lances esportivos, dado pela grande experiência do grande Mário Magalhães, a equipe Crete de Ouro do rádio. Ele que é detentor de um grande público fã, e que ele realmente faz as suas transmissões. Em nome dele, a gente também parabeniza as outras equipes esportivas que também se manifestaram e se ficaram à disposição assim do Guarani de Sobral. Vamos torcer que essas equipes sejam mantidas e que venham ainda a brilhantar nas próximas competições em que o Guarani e o Vila Real venham assim a participar. São equipes esportivas, sobrevivem disso, e isso é muito bom porque movimenta o comércio, movimenta a audiência da emissora, e a gente se fortalece muito mais através dessas transmissões, porque a gente fica no próprio Estádio do Junco com mais emoção, com mais estímulo para poder ver o jogo, ou então fica em casa, embora não tenha a capacidade de estar ali vendo, mas fica ouvindo através de uma boa transmissão. Isso aí o público agradece, o público reconhece, e a gente também enaltece o trabalho das equipes esportivas, e em especial a equipe esportiva aqui comandada pelo Mário Magalhães, a equipe esportiva Crete de Ouro do rádio, que nesse ano de 2025 foi abrigada aqui na Rádio Educadora 107.5. FM Educadora, a rádio da família cristã.
Agora, esse som limpo, cristalino, agora essas imagens que você vê no seu celular, no seu computador, através do Facebook da Rádio Educadora FM 107.5 ou através do Facebook programa Valmir Dias Potência, tudo isso é de origem, tudo isso é pelo capricho e o zelo dele. Erivelto Mendes, o popular. Então a Rádio Educadora, ela se mantém, digamos assim, ela se mantém numa grade de programação em que todos os programas são automaticamente retransmitidos pelo Facebook da rádio, pelo Facebook do apresentador, e tudo isso obedece a um padrão de qualidade, que todo comunicador dessa emissora tem através dos seus grandes profissionais. Antigamente, para se fazer uma transmissão dessa, haveria muitos recursos, e como ainda tem, mas isso a Rádio Educadora mantém sempre o padrão. Então ela sempre nos deixa o padrão sem perder a qualidade. Ela mantém um padrão na sua programação de exibição, de qualidade de imagem, que é a que mais se aproxima da qualidade, vamos dizer, da perfeição. Ela mantém uma qualidade de imagem no tamanho, na diagramação, na apresentação, no slogan. Então tudo isso é padronizado, e isso é muito importante para uma emissora de rádio, principalmente aqui do interior, que às vezes sobrevive com muita dificuldade. Eu sei que às vezes não tem muito estímulo, mas graças a Deus a Rádio Educadora do Nordeste tem uma programação, uma grade fechada. E essa grade fechada é através de grandes profissionais que desenvolvem um bom programa. E como a nossa missão é evangelizar, educar e ensinar, então isso é muito importante para uma rádio de Sobral e que sobrevive há mais de 60 anos no ar, que tem um jornal que sobrevive há 107 anos, é mais antigo, vamos dizer assim, do que a própria Rede Globo, do Jornal Globo, que tem somente 100 anos. O nosso jornal Correio da Semana tem 107 anos. É por isso que nós fazemos e temos o zelo de semanalmente fazer aqui os destaques do jornal Correio da Semana, porque ele é feito com muito zelo e com muito esmero, e que os jornalistas sempre têm aquela preocupação de apresentar matérias palpitantes. Não só tem a parte também cultural e a parte de humorística, que até o próprio Dr. Chico Prado faz quando ele coloca o Livrai no Senhor, mas também tem muita matéria e a gente destaca aqui algumas. É lógico que a gente não diz todas as matérias que estão contidas no jornal, porque a gente quer realmente que você participe, que você leia, que você vá buscar o conteúdo que tem o jornal através da sua divulgação nas redes sociais. Por que os produtos ficam ultrapassados tão rápido? Por que será? Entenda a cultura do upgrade. Consumir pode parecer um ato simples do cotidiano moderno, mas envolve uma série de questões culturais, econômicas e emocionais, como medos e a busca pela aceitação social. Foi justamente essa dinâmica complexa que levou muitas pessoas a concorrerem às docerias em busca de tal morango do amor. Esse entendimento sobre a fome da natureza humana por novidades é explorado pelo marketing de forma muito mais sofisticada do que o simples incentivo à compra de uma fruta gourmet. Um exemplo disso é o fenômeno chamado cultura da atualização, que é a upgrade cultural, um comportamento social motivado por estratégias mercadológicas muito bem elaboradas, que criam uma necessidade construída. Mas como isso ocorre? A cultura da atualização
converte o desejo pelo novo em uma demanda aparente. Exemplos comuns incluem a troca do celular por um modelo mais recente devido às melhorias mínimas na câmera ou no processador, ou a substituição do carro a cada 2 anos por alterações sutis no design. Trata-se, portanto, de uma escolha voluntária do consumidor, ainda que influenciada por pressões sociais. Para o professor Leonardo Oliveira, do Departamento de Tecnologia e Design da Universidade Federal de Minas Gerais, a cultura do upgrade nos leva a refletir profundamente sobre os princípios de consumos impostos à sociedade contemporânea. Nós já fomos mais audaciosos exatamente na troca de celulares. Hoje, os celulares atingiram um patamar tal que não é mais necessário a gente anualmente fazer a troca de nossos aparelhos, porque um aparelho celular já dá para ter uma sobrevida média em termos de atualização de 5 a 8 anos. Ele não tem mais aquela necessidade de ano a ano haver aquela troca. Quando nós tínhamos somente aquele aparelho que só fazia ligação, foi necessário exatamente nós substituirmos esses aparelhos que mandavam mensagem, que nos davam acesso maior à internet, que tinha outros editores de texto, editores gráficos. Então, o celular, de uma certa forma, ele fez um upgrade muito rápido e a gente evoluiu. Tanto é que hoje, digamos, em Sobral, no beco do celular, o movimento é bem menor naquelas lojas. Por quê? Porque o patamar, o status do celular atingiu as necessidades básicas da nossa população. Fez com que fez com que os recursos existentes no celular fosse satisfatório e atendesse às nossas demandas e às nossas necessidades. A necessidade do upgrade, digamos, em troca de carro, que há uma grande variação e variabilidade, tanto em modelo como também na parte de sofisticação e de inovação, também é outra questão que nós devemos levar em consideração. Então, tudo na vida, todo e qualquer aparelho, sempre quando criado, sempre há as invenções e as atualizações. São importantes, sim, mas devemos ter prudência quando dá troca, porque nós não podemos entrar na onda do consumismo e fazer com que a gente nunca esteja satisfeito exatamente com aquilo que nos é ofertado no momento. No Facebook, adicione Valmir Potência. Hashtag Valmir Potência. Um mundo de comunicação e informações. Vamos abraçar o nosso grande repórter Valdeci Rodrigues, abraçar também o nosso grande professor Mendonça, abraçar o grande Estênio Xavier. Estou sentindo falta dele lá na esquina do leite da Vaca Preta. Eu estou sentindo falta do Estênio Xavier. Abraçar também os grandes Nelly Salles, que está lá na cidade de Massapê, na calçada, sentado numa cadeira de balanço, com as pernas em cima do tamborete, com o radinho nas suas pernas, nos dando grande audiência aí na cidade de Massapê. O irmão Beto da Paz diz: boa noite a todos da rádio, graças a Deus eu sou fã do rádio. Quem tá falando aqui é o Beto da Paz, para desejar uma boa noite de quinta-feira com muita saúde para todos os seus ouvintes, graças a Deus. Aí é o Beto, irmão Beto da Paz, que está participando aqui da nossa programação, deixando a sua mensagem aí em qualquer ponto da cidade. Não sei se o Beto está na cidade de Sobral ou em qualquer ponto, mas está registrando aqui a sua audiência. Por que o Ceará não se destaca na atração turísticas sul-americanas? Vamos à matéria. De Salvador para Paris, da América do Sul, voam as companhias aerolíneas argentinas Sky e Gol.
São 37 partidas mensais. Só em junho deste ano chegaram à Bahia por via aérea 2.527 argentinos. Já de Recife, voam a Gol e a Azul, com 25 partidas mensais para a Argentina, Uruguai e Chile. No mês passado, chegaram por via aérea 1.524 argentinos à capital pernambucana. O número deve aumentar depois que a Latam anunciam que voará entre a capital pernambucana e Buenos Aires. Já de Fortaleza, voam apenas 2 empresas de Fortaleza, a Gol para Buenos Aires e a Latam para Santiago, e a Air France para Cayena. Por que a capital cearense não se destaca como Salvador e Recife? No contexto de atração de europeus, as 3 cidades possuem simetria na atração, porque o nosso não ocorre com os sul-americanos. Lembrando, Fortaleza tem mantido apenas 4 saídas semanais, 2 para Buenos Aires, 1 semanal para Santiago e 1 semanal para Cayena, apenas 16 mensal. Em junho, foram apenas 881 argentinos, 1/3 de Salvador e a metade do Recife tem hoje. Com a Latam em Recife, Fortaleza deve ficar mais atrás. A Gol vai voar entre Fortaleza e Montevidéu, porém trata-se de apenas um voo semanal, sem data ainda de início para a saída. Parece que a Gol não vê como o melhor negócio para a si. É lógico que quando o Ceará deixa de ser uma rota aérea para algum país, para algum estado, para alguma cidade, obviamente deixa de ter turista dessas cidades. Então, ninguém gosta de fazer escala, principalmente na via aérea, porque essas escalas elas são muito, além de tornar mais cara as viagens, ocorre um grande atraso nas intercalações de um voo com outro. Então o Ceará, quanto menos voo ele tiver, essas linhas de frete, então menos turistas para a nossa cidade, para o nosso estado. E como sabemos, o turista ele deixa um capital muito sólido nas cidades na qual ele anda, né? Então o turista ele vem para o Brasil, dado a facilidade, vamos dizer assim, não só a facilidade, mas dado o desprestígio da moeda brasileira em relação ao dólar, então é muito barato viajar-se para o Brasil. E quando o dólar está em alta, principalmente porque um dólar hoje está valendo mais do que R$5. Imagina você ter $1, chegar aqui, trocar por R$5, então é muito dinheiro e sai exatamente por um preço muito acessível. Viajar-se pelo Brasil, viajar pelo Nordeste e por algumas cidades. Venhamos e convenhamos, quando se chega em Jericoacoara, se sabe que o preço é um pouco acima do normal, né? Porque é uma cidade turística e é uma cidade realmente que tem muitas atrações no nosso Nordeste. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paudência. TCE, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, aponta excesso de cargos temporários em consórcio de saúde no Ceará. 4 órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e em todos eles foi detectada a ocupação de cargos feita exclusivamente de forma temporária ou comissionária. Então, diz a matéria, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará identificou irregularidade nas contratações de consórcio de saúde no Ceará. O excesso, conforme descrito pelo tribunal, está na quantidade de empregos temporários nestes órgãos. Dos 4 consórcios fiscalizados, nenhum tinha ocupado as vagas efetivas previstas
todos funcionam apenas com empregados temporários ou comissionados. Além disso, em alguns casos, os contratos temporários excedem o tempo máximo previsto no próprio estatuto do órgão. Neles, o prazo seria de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Apesar disso, foram identificados contratos temporários com mais de uma década de duração. O que acontece à luz da verdade é que o poder público tem um percentual de verba para ser gasto com pessoas. E quando ele gasta, digamos, se ele ganha 100 mil, ele tem 40 mil reais. Isso é só um exemplo. Se ele ganha 100 mil, o município ele tem 40 mil reais para pessoas. O que acontece? Quando tem um consórcio desse, ele investe somente parte desse dinheiro. E esse dinheiro que é gasto no consórcio não entra na cota dos 40 mil. Não entra na cota dos 40 mil, então, o que acontece? Então ele gasta mais com o pessoal. E para ele, para o poder público, é bem mais cômodo ele manter um terceirizado do que manter uma pessoa no seu cargo efetivo. Porque o terceirizado, ele sai a mão de obra mais barata, o terceirizado, ele mantém o compromisso de ficar fiel ao partido e ao político, digamos assim, e assim ele dá a rotatividade necessária que ele precisa para se reeleger. Que é uma forma bacana, eu não sei, eu sinceramente não sei, mas que isso é usado usualmente comum pelos poderes constituídos. Isso é muito comum isso acontecer. Então vamos torcer que os cargos eletivos sejam realmente ocupados por pessoas eletivas, né? Pessoas efetivas na sua comunidade ou na sua região. E nós temos ouvinte no ar, nós temos a participação do nosso grande repórter. Quem é o nosso grande repórter? Valdeci Rodrigues. Boa noite, Valmir Dias, Potência, boa noite, Erivelton, ouvintes do programa Valmir Dias Potência na Rádio Educadora a 107.5. Mais uma quinta-feira e a gente que gosta do rádio fica ouvindo. Eu sou muito, Valmir, de ouvir música, aliás, de ouvir notícias, não músicas, a não ser uma música lá dos anos 80, Luiz Gonzaga, enfim, uma discoteca que marcou a minha geração na infância, ou se não umas outras músicas, tipo Jorge Ben, Sandra de Sá, enfim. Mas o meu, que eu gosto mesmo é de notícias. E você falando aí sobre as linhas aéreas, né, da Azul, e você citando aí no caso do aeroporto aqui na nossa cidade de Sobral. Valmir, eu nunca me enganei com este aeroporto aqui da cidade de Sobral. Eu fiquei imaginando, logo que foi anunciado desse aeroporto aqui na cidade de Sobral, disse, não vai dar certo. Não é que eu estivesse naquele momento, naquela hora, sendo pessimista, não. Mas era que eu ligeiramente imaginei. O que Sobral tem para oferecer para o turista vir de fora? E aí sim, não tem nenhuma atração. O comércio não dá. E aí Outra também, Valdeci, eu disse, isso aí vai durar pouco tempo. Eu não falei isso em emissora nenhuma, eu estou falando agora porque você citou. E aí sim, eu não quis ir contra a palavra de alguns colegas, porque os colegas de rádio dizendo,
Rapaz, Sobral agora vai se expandir o comércio. Vai chegar gente de São Paulo, vai chegar gente não sei de onde, e pelo preço que você vai pagar bem baratinho, onde classe média alta vai poder voar de avião e vir para Sobral, de Sobral, enfim. Eu disse, não vai acontecer. E aí, a prova é que pouco tempo durou e a gente vê hoje o elefante branco. Valmir, eu nunca me enganei, sabe por quê? Porque eu sabia que ali era uma jogada eleitoreira. Eu não me enganei. Eu disse, isso aí é para futuros candidatos, governo do estado, vir aqui para Sobral, pousar de elegante, dizer eu estou trazendo o aeroporto para a cidade, mas era isso meu pensamento e acabou dando certo. Além do mais, Valdeci, Oi. Uma passagem de ônibus daqui para Fortaleza custa em média R$80. E eu sei que demora 4, 5 horas para chegar, mas cobrar de avião, que demora meia hora, cobrar R$500, quer dizer, R$1.000 para ir e voltar de avião para Sobral e Fortaleza, realmente é muito caro, né? Valmir, essa foi a promessa enganosa que foram passados para o pessoal de Sobral, de que a pessoa ia ter uma condição de chegar e viajar de avião, Valmir, com promessa enganosa. Agora a mim não, porque eu disse isso aí é um jogo eleitoreiro, em que o candidato a governador vai pousar aqui no Sobral e aí vai encantar, mas a mim não. É isso. Um resultado em que a gente está vendo um grande elefante branco parado na nossa cidade de Sobral. Há quem diga, quem tem esperança também de que no futuro este aeroporto aqui na cidade de Sobral poderá servir. Mas, sinceramente falando, eu não acredito. Eu não acredito. E aí, assim, voltando para o caso do aeroporto de Sobral, vamos dizer aqui que estivesse dando certo. Opa, de Brasília a São Paulo, do mundo para Sobral, nós vamos de avião. Eu te pergunto, Valmir, Edivelton, seu Mendonça, ouvintes do programa Valmir Dias Potência, com esta situação de violência que está o estado do Ceará, vamos falar no completo, Calcaia, Fortaleza, Sobral, com estes homicídios todos que estão acontecendo. Ontem foram 2. E aí, gente baleada, enfim. Me diga, Valmir, de sã consciência, o pessoal lá de fora, vendo um noticiário de violência no estado do Ceará, na cidade de Sobral, vem para esse estado? Não vem. Prova Fortaleza, Jericoacoara. Olha que você vê um tanto de turistas que vinham geralmente para Fortaleza, e aí com essa situação de insegurança, de violência, deixaram de vir aqui para o estado do Ceará. Então, lamentavelmente, acontecendo no nosso estado, e o governador agora dizendo que vai blindar os carros da polícia com lembrete. Os policiais nem todo o tempo vai estar dentro do carro. E pelos noticiários que a gente escuta hoje, muito das pessoas que estão agindo na violência no estado do Ceará está mais
armado do que a polícia militar. Armas de grossos calibres, enquanto que a polícia está com uma simples pistola. Será que só um carro blindado vai resolver? Muito difícil, viu? Claro, Valmir. Não vai, Valmir. Não vai, não. O policial, ele vai sair de sua casa, de sua residência, vai no seu transporte, no seu carro, na sua moto, estaciona lá, e aí vai trabalhar. E quando ele sair de dentro do veículo blindado, que for para um confronto, ele vai estar bem armado? Ele vai ter um colete suficiente? Porque nesse instante eu disse que muitas dessas pessoas que estão agindo no crime estão muito mais armados, bem equipados do que a polícia militar. Então há um caso a se pensar, e eu digo, é mais um palanque eleitoreiro para o governo do Estado. Somente isso. Pode ser, e queira Deus que eu esteja errado, mas o que a gente torce é que dê certo. Mas pelo que nós estamos vendo no estado do Ceará, na cidade de Sobral, graças a Deus, homem, que eu não estou fazendo mais a área policial. Trabalhei 2 anos e meio com o nosso amigo Cleves Oliveira, com a irmã Rádio Tupinambá, no programa Plantão Alerta. Eu chegava em frente ao Hospital Santa Casa, uma hora dessa eu já estava lá, pegando as informações. E olha que estava alto o número de insegurança naquele tempo. Imagina-se agora. Naquele tempo, a gente como repórter poderia chegar numa cena e conversar com um policial, um militar, podia conversar com um delegado e ele passava as informações. Hoje, isso não acontece. E hoje, o repórter policial, ele não chega próximo à cena do crime. Ele fica perto de uma viatura, faz ali seu trabalho e perna para quem te quer, porque não tem mais segurança. E graças a Deus eu saí, não estou fazendo mais essa área, porque sinceramente, se eu tivesse hoje, eu dizia, amigo, tá aqui o gravador, tá aqui o celular, faço uma outra área, mas essa aqui não dá mais não, porque é perigoso, Valmir. É perigoso. Eu ia para esse trabalho, chegava em casa meia-noite e meia, dependendo das ocorrências. E aí ficava aqui a minha esposa rezando, meu filho rezando, pedindo para que eu chegasse com vida. E isso em que? 2012, 13, 14, 15. Imagina-se hoje que está totalmente difícil da pessoa do repórter chegar e fazer o seu trabalho. Tá bom, Valmir? Um abraço para todos. Verdade, Valdeci. E outra coisa também, no combate à violência, o que temos que ver é que isso é feito a longo prazo. Ou seja, você tem que preparar a pessoa que está nascendo hoje com escola, preparar a pessoa que está nascendo hoje para o esporte, preparar a pessoa na parte espiritual, dar trabalho para o pai. Tudo isso aí influencia na formação psicológica e na formação e na ocupação. Aí você tira a pessoa da violência. Agora, você não ofertar um esporte para a criança. Antigamente, o que é que tinha em toda praça? Tinha um campo de futebol. Você não ofertar uma escola condigna para a criança. Mas o pai deixa a criança lá e pronto. Não é assim. Tem que ensinar o beabá, tem que aguçar o poder de inteligência
da criança para que ela possa, quando criança, já almejar, rapaz, eu quero ser, quando eu crescer, o que é que era? Eu vou ser o professor, eu vou ser engenheiro, eu vou ser motorista, eu vou ser um policial. A criança sempre dizia isso. Verdade. E, antigamente, hoje o que é? Hoje não se cativa mais isso. Não, quando ficar grande decide, quando ficar grande decide, quando ficar grande decide. Então trabalho, educação, esporte é que tira realmente o ser humano da marginalidade e da ocupação e dá mais autoridade para o pai. O pai hoje ele tem pouca autoridade sobre o filho, Valdeci. E isso também prejudica. O pai tem que ter autoridade. O professor tem que ter autoridade. Não é esse negócio de tio, não. É professor mesmo, tem que usar da autoridade que ele tem para que faça que ele se respeitar. Aí sim, aí tinha uma educação mais... a gente poderia sonhar com um mundo menos violento. E, obviamente, tudo isso aí tiraria o jovem da droga, né? Que é a droga que é a perdição de tudo, né? Pois é, Valmir, e aí se joga um adolescente dentro de uma escola de tempo integral, bem como você falou. E aí, o aluno vai partir nas suas decisões, com o pai ali chegando e dizendo, meu filho e tal, será que, não são todos, claro, mas de 100%, quantos desses pais chegam e dizem assim, meu filho, como é que foi lá no colégio? Meu filho, como é que estão as suas provas? Será que isso, Valmir? Os nossos pais sempre perguntavam, né? Como é que tá a sua nota? Você tem alguma nota vermelha, Valdeci? Se você tirasse uma nota vermelha, Ave Maria, né? Claro, Valmir, claro. E outra coisa que eu discordo totalmente. Então, olha, hoje o aluno ele tem a farda, tem o transporte, tem tudo. Tem a merenda, tem o almoço. Tem almoço, tem o café, tudo. Tem o livro. E ainda, Valmir, vai dar um pé de meia. Tem um pé de meia. Que é isso, homem? O que é que tá faltando? O que é que está faltando? O que é que o aluno vai se interessar? O que é que o aluno vai puxar na mente dele para querer ele ser futuramente um doutor, um delegado? Não vai. Não vai, porque tudo está chegando ali fácil. É como eu acabei de dizer, de 100 pais, será que 10 vai chegar e dizer, meu filho, como é que foi? Quando eu estudei no Colégio Luiz Felipe, meu saudoso pai Raimundo Rodrigues, ele chegava e dizia, meu filho, como é que foi lá? Como é que foi o colégio? Como é que estão suas notas? E aí, de vez em quando, a dona Ieda, saudosa Ieda, acontecia uma reunião com os pais e mestres chamados, né? Reunião de pais e mestres. Era. E aí os pais iam ver como era que estava o andamento dos filhos no colégio. Tinha essa preocupação. E meu saudoso pai chegava e muito cedo me botava para me ajudar ele nas tarefas de casa, muitas das vezes ali nas tarefas da praça ali do patrocínio, onde ele trabalhava arrumando, cuidando da praça, enfim, eu ia sempre lá e ajudava ele. Hoje eu te pergunto, Valmir, qual é um pai que vai chegar e dizer assim, claro que eu não estou generalizando, mas qual é o pai que vai dizer assim, menino, Francisco, por exemplo, Francisco, você vai ficar aqui, só vai sair quando você terminar de ajudar esse meu serviço, de me ajudar nesse meu trabalho. Tá nem doido. Não é generalizando, mais uma vez. Porque hoje a maioria dos pais não tem mais o pulso forte, a fala grossa para falar e o filho chegar e atender. Graças a Deus, meus anos 80 até 90, meu pai me ensinou. Hoje a gente vê totalmente diferente. Valeu, Valmir. Muito boa essa conversa e que os pais que estejam ouvindo o programa queiram, assim, quem sabe, opinar. E é muito bom, porque o programa do Valmir Dias é uma escola e a cada dia a gente vem aprendendo. Valeu, um abraço, boa noite e um programa bem especial para todos.
Muito obrigado, esse foi o grande Valdeci Rodrigues, de qualquer ponto da cidade, fazendo a sua participação na nossa programação. Na verdade, você não precisa e você não deve nem concordar com o Valdeci, não. Você reflete, você tira as suas conclusões, vê se ele realmente tem razão, vê se o que ele falou tem fundamento, e você, pai, você ouvinte, tire as suas conclusões para que a gente possa assim formatar. Formatar é criar melhor os nossos filhos, para que a gente possa colaborar exatamente com dias melhores, com amanhã melhor, que a pessoa possa sonhar com um futuro mais brilhante, com um futuro menos violento, realmente, que a gente merece. Valmir Dias, seu potência traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade, na hora certa com emoção. O potência é informação. Valmir Dias é o potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o potência da informação, esse é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade, na hora certa com emoção. O potência é informação. Valmir Dias é o potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o potência da informação, você é o cara. Apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. E paciente se casa com cuidadora durante internação após revelar sonho para a assistente social. Lorival da Silva conheceu Roselane Pereira durante a adolescência. A cerimônia foi realizada com a presença de uma juíza. Vamos aos detalhes da matéria. O paciente Lorival da Silva, de 62 anos, realizou um sonho ao se casar com a sua cuidadora Roselane Pereira, de 54 anos, durante a internação na Casa de Cuidados do Ceará, equipamento da Secretaria Estadual de Saúde. A cerimônia foi oficializada na última quinta-feira, sendo conduzida pela juíza Wanda Gomes. Internado desde 14 de fevereiro de 2025, nutria o sonho de se casar com o amor da sua vida. Com a ajuda da assistente social Meriane Nogueira, a cerimônia foi realizada nas dependências da Casa de Cuidados do Ceará, com música organizada pela fisioterapeuta Jean Desson. Os dois se conheceram na adolescência no município de Itatira, no interior do Ceará, aos 20 anos. Lorival se mudou para outro estado em busca de crescimento profissional. Diz ele: trabalhei em 7 empresas, sempre mudando de uma cidade para outra. Naquela época não existia a facilidade de comunicação que temos hoje, então perdi o contato com todos, revelou Lorival em entrevista. Após mais de 2 décadas separado, Lorival decidiu morar em Fortaleza e Roselane logo buscou reencontrar o antigo amor. Em 2010 eles se reencontraram. Ao longo dos últimos 15 anos alimentaram o desejo de oficializar a união, mas diversos percalços da sua vida impediram a concretização do sonho, inclusive com o diagnóstico de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, que ele recebeu em 2024. A decisão de celebrar nos últimos anos, Lorival
detalhou que começou a perder os movimentos e esteve em diversos hospitais, até ser transferido para a casa de cuidados. Um dia, o serviço social perguntou o que eu tinha vontade de fazer aqui, que ainda não tinha feito. Então falei para a assistente social que eu tinha vontade de casar, disse Lourival. Então, um paciente se casa com a sua cuidadora em uma entidade de saúde aqui do Ceará, após revelar ele que tinha um sonho de se casar, e realmente se casou, graças a Deus. Embora ele tenha 64 anos, casou com a senhora de 54, já se conheciam na juventude e se reencontraram no hospital. Então, parabéns para o Lourival e feliz estada. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. O Ceará é o 7º estado mais inovador do Brasil e alcança melhor posição em 5 anos. O Ceará é o 7º estado mais inovador no país e assinalou melhor resultado em 5 anos. A conclusão é do Índice de Inovação dos Estados 2025, divulgado nesta terça-feira pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Em 2021, o estado era o 10º mais inovador do Brasil, passando para a 8ª colocação em 2022. No ano seguinte, 2023, caiu para uma 9ª posição. Em 2024, voltou para a 8ª. Em 2025, alcançou a 7ª com nota 0,3. E assim, o Ceará demonstra uma melhoria substancial tanto na base de recursos para a inovação, como o fortalecimento dos investimentos em ciência e tecnologia, quanto em sua performance empreendedora, tecnológica e criativa, diz Guilherme Muchali, gerente do Observatório da Indústria Ceará, da FIEC. Segundo Muchali, é na sustentabilidade ambiental que o Ceará ganhou destaque em 2025, abre aspas. O estado revela um diferencial estratégico impulsionado pelo protagonismo nacional na geração de energias renováveis. Esses avanços sinalizam um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável que pode tornar o estado referência em inovação alinhada à agenda climática. Complementa. O índice de inovação dos estados é formado pelo índice de capacidade e o índice de resultado. Então, em sustentabilidade ambiental, o Ceará ficou em 2º lugar no país, atrás apenas do estado de São Paulo. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. O projeto de lei do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimos e a proibição de descontos de associação. Então, o projeto de lei que prevê o novo modelo de descontos em benefícios previdenciários e regras para a punição e o ressarcimento de fraudes nesse âmbito foi apresentado nesta terça-feira ao plenário da Câmara dos Deputados. A proposta relatada pelo cearense Danilo Forte do União trata, entre outras normas, da contratação de empréstimos consignados e da proibição de descontos automáticos de mensalidades associativas. A expectativa é que a votação ocorra nesta data também. O texto é fruto da discussão na comissão especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações. O parecer inclui trechos de mais de 60 propostas apresentadas desde o ano passado. Mensagem de otimismo. Mensagem de otimismo. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não me impor minhas ideias e entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência.
Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. É por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa de crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem amor é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura, sem tédio, angústia ou solidão. Por tudo isso, Jesus Cristo se tornou para mim um mestre inesquecível. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Agradecendo a todos vocês que ficaram ligados, sintonizados na nossa programação, agradecendo e parabenizando aquela pessoa que colocou o som bem equalizado, os graves, médios e agudos em frequência modulada. Ele... Erivelto Mendes. Erivelto Mendes. O popular. Também agradecendo aquele que cuidou das nossas imagens que fosse retransmitido via Facebook, nas redes sociais, no YouTube. A nossa programação estará amanhã no YouTube, em programa Valmir Dias Potência. Agradecendo a todos vocês. E quem se preocupou com essa maquiagem do nosso programa foi ele... Erivelto Mendes. Erivelto Mendes. O popular. Agradecendo o Valdeci Rodrigues, agradecendo também ao Pedro Anderson, também a Osami Nascimento, ao Giovanni Vidal, que mandou aqui, também agradecendo ao irmão Beto da Paz, também ao outro, também a Auricélia do Nascimento, ao seu Mendonça, agradecendo ao Valdeci Rodrigues, agradecendo ao Nelly Salles. Então fique todos com Deus, tchau, gente, até o nosso próximo encontro. Visualize, comente, curta o nosso programa nas redes sociais. Tchau, fique todos com Deus e até lá. Valmir Dias, o comunicador potência. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite, ouvintes. Passamos 15 horas juntos. 15 horas de fé, informação, alegria, notícia, esporte e de bem com a vida. 15 horas em busca da verdade. Sob o comando da Diocese de Sobral, sem querer destruir ninguém ou superar a concorrência. Depois dessas 15 horas de trabalho, sentimos-nos com o dever cumprido. Vamos repousar um pouco. Amanhã retornaremos com a mesma disposição de cada dia, com a mesma vontade de acertar. Boa noite, Sobral. Tenha bons sonhos. Boa noite, Zona Norte. Tenha ótimo repouso. Boa noite, ouvintes. Façam uma prece a Deus e durmam bem. Nós merecemos esse descanso. Até amanhã e tenham todos uma boa noite.